Ei, gente, boa noite. Chegamos ao quarto e último encontro do módulo 5. O som é um texto desmutado. Experimentar mapas de voz, palavras e gravações. Facilitado a todos pela artista sonora e pesquisadora Gabriela Nobre, com as nossas intérpretes Ana e Cláudia. O Lab Fora foi selecionado, tem apoio e é realizado com recursos Funcultura, Edital de Seleção de Projetos número 017/2021, da Secretaria de Cultura do Estado do Espírito Santo. Hoje é o último encontro do Lab, como no geral, então estou bem feliz que está todo mundo aqui. E fiquem à vontade com a Gabriela. Qualquer dúvida, eu vou estar no chat e problemas técnicos também. É isso. Uau. Obrigada, Phoebe. Boa noite a todo mundo. É bom ver vocês aqui de novo, no último encontro da gente. Vocês me ouvem bem? Está muito alto, muito baixo? Alguém faz assim para mim? Ouvindo bem. Tá. Deixa eu mudar minha configuração aqui para ver vocês, tentar ver vocês todos. É, então, hoje a gente segue, né? Vou retomar um pouquinho, né, do que a gente. Antes de retomar, eu queria fazer o aviso de sempre, que é: se vocês ficarem à vontade, por favor, podem abrir o microfone de vocês, mas também, se não quiserem, tudo bem. É só porque os ruídos são bem-vindos, e então fiquem à vontade com isso. Retomando um pouquinho o que a gente iniciou, né, no último encontro, iniciamos não, a gente chegou a falar bastante sobre, né, numa espécie de contramão dos futuros que a gente chama, né, de distópicos, né. A dona Haraway, que é essa autora sobre a qual eu falei bastante no último encontro, né, ela nos propõe, né, ela nos propõe ficar com o problema, né, na medida em que ela entende a situação de extremo comprometimento, né, em que a gente se encontra no mundo hoje. Ela diz, de certa forma, que a gente não vai parar por aqui, né, e certamente a nossa espécie não vai se extinguir, né? Então vamos aprender a lidar com o que a gente tem, né? Vamos seguir em frente com o que a gente tem, né? É, então uma das propostas dela, né, é o viver com, né? É uma frase que ilustra bem o conceito que ela trabalha, que ela criou, que ela chama de parentesco, né? Com as espécies companheiras, né? Então, na nossa última conversa, é, eu falei um bocado, né, sobre a minha relação com o meu toca-fitas, né, que uma, um dos personagens das minhas espécies companheiras, né. Vocês falaram também um pouco dos seus instrumentos e a gente trocou algumas impressões acerca de relação, né, com esses indivíduos, né. Então, a nossa conversa foi em torno disso, e eu falei que eu entendi o meu toca-fitas como um objeto vivo, né? Um indivíduo mesmo que possui uma forma própria de estar no mundo, né? E eu falei sobre os modos de existência dele, que, de onde eu percebo, né, passam por uma importância ou uma função, né, que é a do registro, né? Do registro de voz, né, da gravação da voz, do ruído, do som, e, de certa forma, de manter essa voz, esse som, de alguma forma, no estado de semi-eternidade, né? É, e a gente falou um pouco sobre os aspectos técnicos, a gente falou rapidamente sobre isso, né? Tempo de durabilidade dessa fita, né? Da fita magnética, né? Ah, mas o importante era isso, né? Era entender, era eu passar para vocês, eu queria que vocês entendessem e pensassem comigo sobre o que eu entendo que o meu toca-fitas executa junto comigo, né? Então, ele trabalha comigo, ele pensa comigo, ele responde comigo, né? Quando ele quebra, é a minha voz ali também que quebra junto com ele, né? Então, é isso, ele é um indivíduo com o qual eu estou em relação, né? E eu
como eu tinha anunciado desde o início dos nossos encontros, né, nosso último encontro, eu falei que eu ia falar sobre plantas, né, e eu decidi deixar para o final, né, falar sobre a minha forma mais recente, talvez, de parentesco, né, que é essa minha relação com as plantas, né. E isso não se dá unicamente no nível doméstico, né? Isso passou a ser parte integrante dos meus processos artísticos e do meu pensamento crítico sobre arte, né? E isso aconteceu num momento muito específico da minha vida e meus processos, enfim, né? Isso começou em 2020, né? Junto com o momento ali da pandemia, que foi um momento em que eu tive que sair do Rio de Janeiro, né? E eu fui morar num lugar muito diferente do qual eu estava acostumada. Deixa eu só abrir o chat aqui, gente. Tá, não tem nada. Se tiver alguma coisa, por favor, se vocês puderem, alguém puder me dizer, que às vezes eu acompanho, às vezes não consigo acompanhar. Então, esse momento foi muito particular, assim, na minha vida, porque eu fiquei vivendo de forma, claro, né, como todo mundo estava, muita gente estava, né, de forma isolada, mas eu fui morar num lugar que era um lugar muito afastado da cidade, né, e muito propício a que eu lidasse, né, com, com um meio natural, um meio de natureza, com o qual eu não tinha lidado dessa forma até então, né, uma pessoa que vivia o tempo todo na cidade grande, né, no Rio de Janeiro. É, E aí o que aconteceu foi que em algum momento eu o espaço que eu tinha ali para viver, né, durante a pandemia, era um espaço onde eu morava, que era um espaço muito aberto, muito convidativo assim para caminhadas e tudo mais. E aí um dia eu falei assim, bom, acho que eu vou cultivar umas plantas, né, porque afinal tem espaço para isso e está todo cercado de planta por aqui, né. E aí foi muito curioso, assim, como eu botei duas plantas na minha casa. Eu me lembro que eu mal sabia, assim, o nome delas. E, e uma delas era uma planta que a gente chama, enfim, ela é conhecida pelo nome de costela de Adão. Acho que talvez todos vocês saibam, né, que planta é essa. Mas o nome dela é Monstera, né? É, e ela ela chegou para mim como uma muda, né, uma muda assim de duas folhas, né? E a princípio eu deixei ela no vaso em que ela estava e eu deixei aquilo dentro de casa, num lugar onde batia sol. E eu vi que ela não estava muito bem. Eu via e aí eu comecei a pensar assim, como é que eu estou vendo que ela não está bem? O que que significa eu notar que ela não está bem? Eu achei curioso anotar alguma coisa que não estava sendo dita ali, né? E nessa medida eu já fiquei um pouco encantada, né? E aí eu fui colocando mais plantas para dentro de casa e sempre para dentro de casa. Eu falei, por que que eu estou fazendo isso? Porque eu tenho um quintal, ele é pequeno, mas eu tenho um quintal. E aí eu entendi que eu tinha um certo receio de ir para fora de casa e de começar esse movimento do cultivo de plantas do lado de fora. De alguma forma, eu achava que isso ia exigir mais de mim, né? E era verdade. E aí, em algum momento, eu entendi que eu tinha que pegar essa monstera de duas folhas e que eu tinha que plantar ela no chão, no solo de terra do meu quintal, né? E aí eu me vi, é muito surpreendente isso para uma pessoa que nunca fez isso, né? Eu me vi cavando ali o chão, intuitivamente, no tamanho do buraco que eu achei que tinha que ser, olhando a planta que eu já tinha tirado de dentro do vaso, medindo um pouco, né, o que eu achava que era o tamanho daquelas raízes, o quanto eu achava que aquilo ia crescer, né? E daí eu cavei um buraco e botei a planta ali, né? E falei, bom, certamente ela vai morrer, porque eu não devo ter feito de direito, enfim, né, eu sou incompetente com isso e tal.
E aí não, para minha surpresa, enquanto a monstera crescia, eu fui pegando muito gosto por estudar sobre plantas e me tornei sem modéstias, eu me tornei uma exímia jardineira durante, durante a pandemia. E eu estudava o tempo todo, eu fiquei completamente obcecada, né? Foi uma coisa assim tão forte, que me pegou de tal forma que eu tive até um pouco de dificuldade de escrever o meu projeto de doutorado. Eu tinha um prazo para prestar, né, fazer, enfim, a entrega do projeto, tudo mais, e eu só pensava em planta, né? E naquele momento, eu, eu, eu achei que eu não sabia que eu podia escrever sobre planta no projeto de doutorado, né? Então, eu entrei com um outro projeto, né? E aí eu falei assim, bom, mas eu estou no processo de fazer um disco novo, né? De fazer o meu terceiro disco. Então, eu vou deixar, talvez, se eu quiser falar sobre planta, para falar nesse disco, né? E aí, enfim, fui estudando, e aí o meu quintal virou uma espécie de estufa, né? Com muita planta. E essa monstera, que era né, uma mudinha de duas folhas, virou um monstro, né? No melhor sentido da palavra. Ela tomou o espaço, né? E quem conhece essa planta e quem conhece ela no solo, talvez entenda que o caminho da monstera, ela vai descendo e ela vai indo para os lados, ela vai para o alto também, mas ela vai muito para os lados, e ela tem uma raiz externa que ela lança para o chão, né? Para se fixar ao solo, né? E é uma coisa belíssima, assim, muito forte, porque é uma planta que você reconhece quase. É claro que as plantas têm corpo, né? Mas a minha noção, a minha impressão do corpo da monstera era quase como se fosse um corpo que se igualava ao meu, assim, de tão forte que aquilo me parecia, né? É, então, terminou que a minha relação com essa planta, né, se tornou a, a minha, o título do meu disco, né, do meu terceiro disco, que se chama Monstera, que é também o mesmo nome da primeira faixa, da faixa de abertura desse disco, né? Então, eu que estava ali presa sempre na minha relação com os gravadores e com as fitas, me vi completamente convidada, de certa forma, pela Monstera e pela minha relação com as plantas, né, a entender essas plantas, também como espécies companheiras e também com o indivíduo com o qual eu estava trocando e compondo e trabalhando, né? E, obviamente, de uma forma muito diferente, porque todo o aparato, a possibilidade tecnológica de um gravador te permite que você componha som, que você toque som, que você provoque ruído, né? E é com isso que eu estou acostumada a trabalhar, né? E aí eu notei que eu tinha criado um olhar para essa planta e que, de alguma forma, ao criar um olhar para aquilo, o que eu chamo de criar um olhar, né? Você não passa mais desapercebido por alguma coisa, né? Quando você olha aquele indivíduo, você nota o que ela precisa ou o que ela tem em excesso, você nota se ela está bem, se ela está mal, você nota se ela vai se desenvolver ou se ela vai dar uma paradinha agora, porque afinal de contas o tempo não está ajudando, né? Você percebe se choveu demais na cabeça dela ou se choveu de menos, se ela está com calor, se ela não está com calor. Então, assim, é uma troca de informações muito básica, né? Muito ligada a certas noções básicas sobre estar vivo, né? E ao criar esse olhar, é, eu me vi durante muito tempo ali olhando e convivendo com essa planta, trocando com ela de alguma forma, e entendendo que o que eu estava engajando com ela e vice-versa, né? E vice-versa, isso é muito importante, é uma espécie de linguagem, né? E aí eu entendi que eu tinha vivido a minha vida inteira de algo que se tornou muito importante para mim, que é a possibilidade de estabelecer linguagem com esse tipo de indivíduo, né? É uma relação sensível, na medida em que o que se coloca para mim não é uma linguagem comum, é uma outra linguagem. Isso precisa ser percebido, né?
Não sei se nesse ponto da minha narrativa, se vocês querem fazer algum comentário, se quiserem, fiquem à vontade. Senão eu vou seguir, porque tem bastante coisa para falar hoje. Normalmente eu termino nunca falando tanto quanto eu gostaria. É, e aí, dentro disso, né, dentro disso que eu estou contando para vocês, que é a minha relação aí com a Monstera, com a Costela de Adão, né, tem um outro autor que vem, de alguma forma, acompanhando a minha pesquisa, que é um sujeito que chama Emanuele Coccia, né, ele é um filósofo italiano, né, e como filósofo, o Coccia ele vai criticar uma forma de pensamento filosófico, né, que parou de contemplar a natureza. Eu não gosto muito dessa palavra natureza, na verdade, que lida com certas ideias de natural, do que é natural, e eu detesto esse tipo de concepção, mas, enfim, eu paradoxalmente gosto muito do que é do que é inventado, né, do que não é, não necessariamente é só natural, mas eu costumo utilizar, ao invés de usar o termo natureza, eu falo existência sensível, eu falo o sensível, que é uma coisa que o Kotia também faz, né? Mas então ele vai fazer essa crítica de um pensamento filosófico contemporâneo, e ele vai falar que coube a outras disciplinas, né, pensar o mundo das coisas e dos viventes não humanos, né, e não a filosofia, né, e que isso ele vai falar que aconteceu pela segunda vez, né, porque a crítica dele é sobre a filosofia contemporânea, e ele diz que antes, numa outra filosofia, ali com Sócrates, né, houve essa cisão, né, entre o que se entendia como um pensamento possível e o mundo natural, né? Então, por exemplo, ele vai falar que o Sócrates se ocupou de questões éticas, né, e definiu como retórica, né, o que até hoje, né, são os nossos conhecidos etos, patos e logos, né, que é inclusive como a gente a forma pela qual a gente, mesmo sem saber, mesmo sem conhecer essas nomenclaturas, talvez, é a forma como a gente molda e determina uma forma de aprender e pensar o que acontece à nossa volta, sobretudo nas linguagens artísticas, me parece, né? É, sobretudo, enfim, a questão do patos, né? Os sentimentos e as emoções em arte. Então, é, eu acho que juntando, né, essa crítica do Koch e tudo que ele traz a partir de como ele observa, né, as plantas, ele tem algumas publicações muito interessantes sobre que ele vai falar desde a arquitetura de uma planta, do corpo de uma planta, né, até como essa planta está posicionada no solo ou em função do céu, né? Então, desde isso até essa crítica, né, que vai passar pela questão da linguagem e tudo mais, né? Então, eu vou deixar para vocês aqui eu tenho algumas coisas do Kotia em PDF, posso disponibilizar e colocar na nossa pasta, mas eu vou colocar aqui agora no chat é, um, é uma tradução de um texto do Kotia que saiu eu acho que é uma tradução da Universidade Federal de Santa Catarina, se não me engano. E aí, quem quiser, depois dá uma lida, né? E aí, nesse sentido da percepção da existência de outras linguagens, né, é, é que eu me reconheço atualmente trabalhando com som e ocupando o mundo que eu acho que eu ocupo hoje, que é muito diferente daquele que eu ocupava quando eu não notava que existiam outras linguagens possíveis, né? Quando eu acho que me faltava uma certa linguagem do sensível, né? E isso começou nesse diálogo aí com a minha monstera, né? Com a minha costela de Adão, né? Então, eu lancei o Monstera, o disco, e junto com ele
eu lancei um texto onde eu falo disso tudo, né? E esse texto, algum tempo depois, eu vou colocar aqui também, virou um ensaio é, na revista, eita, ah, Transversal, que é uma publicação da UF. Deixa eu colocar aqui para vocês. E é o texto também que acompanha o disco. Quem for baixar, quem quiser, quem tiver curiosidade de ouvir o disco todo. Acredito que algumas pessoas aqui já tenham ouvido, né? Então, eu queria que a gente desse uma paradinha muito rápida, porque é uma escuta muito breve. Essa faixa Monstera, que é a que abre o disco, é uma faixa muito curta. E eu acho que eu vou falar dela depois da gente ouvir, né? Talvez seja melhor vocês ouvirem e eu falar depois, né? Acho que é um pouco mais generoso com quem ouve, né? Eu vi que, assim, Phoebe, obrigada, botou o link do disco, mas eu vou pedir para a gente ouvir a faixa. Ela é a primeira que aparece nesse vídeo aqui, que foi um vídeo que eu fiz para apresentar o meu disco no festival Festas Telúricas, logo perto do lançamento dele. E aí eu fiz um vídeo que acompanhava, que é também um jogo ali com a capa do disco, né? Então, o que eu vou pedir é que a gente ouça e que no final de 2 minutos, 2 minutos e meio, logo antes de entrar a segunda música, aí a gente volta para conversar. Uma coisa que eu preciso dizer é que tem no início desse vídeo é, tem alguns flashes de estrobo, parece luz de estrobo, estroboscópica, né? E tem algumas pessoas que têm problema eu esqueci agora o nome da condição, que alguém lembra? É algo que te faz convulsionar, Epilepsia. epilepsia. E eu sei que é ruim para algumas pessoas que têm epilepsia e tal. É muito rápido, mas eu não sei se pode ser um problema. E não tem um aviso sobre isso, então eu achei melhor falar. Tá, então é esse vídeo aqui, então a gente volta daqui a pouco. Põe um fone, se possível. É uma faixa muito, muito barulhenta, então acho legal colocar no nível bom, não se esconder do barulho, porque não tem porquê, mas quem tiver aí ouvido sensível vai com cada um com seu tempo, tá? Então a gente volta assim que acabar, eu vou dar play aqui agora. Até já. Gente, para mim acabou aqui, imagino que para vocês também. Então, a ideia, né, com a Monstera, paradoxalmente, foi a última faixa que eu fiz para esse disco, né, e, e o que eu quis com ela, eu estava muito encucada com algumas questões sonoras na época, mas o que eu queria com ela era eu queria criar uma espécie de faixa assim que fosse monolítica, assim, né, que fosse muito densa, mas que fosse ruidosa e ao mesmo tempo fosse musical no sentido de que se ouve perfeitamente uma melodia dentro daquele barulho todo, né, quase cantável. Se eu quiser cantar aqui agora eu consigo reproduzir, né? É, e eu estava muito encucada com uma questão específica, técnica, enfim, de gravação, que eu queria um efeito de. Eu não sei se a maior parte das pessoas está familiarizada com o termo, então eu vou explicar, né? Eu queria que, que a minha gravação tivesse um efeito de clipagem, eu queria que o meu som clipasse, ou seja, que ele ultrapassasse os limites convencionais, assim, ali do que é considerado aceitável, né, para que uma gravação fique boa. E eu queria conseguir entender como é que eu consigo o efeito de uma clipagem, mas ao mesmo tempo não ter algo clipando. E eu fui aprendendo isso meio que na mão, assim, né? Porque eu ia conversando com as pessoas e eu via que, de alguma forma, as pessoas me olhavam, mas por que você quer fazer isso? E, na verdade, porque eu acho muito bonito sonoramente esse efeito, né? Só que eu não podia deixar isso acontecer, porque eu não sei, eu não sabia controlar
como esse defeito de gravação ia acontecer nos fones das pessoas ou nas caixas das pessoas, né? Então eu queria o efeito, mas sem que aquilo acontecesse de verdade, né? E na época eu estava ouvindo muito Billie Eilish, que é aquela cantora pop, e tem uma faixa em que ela faz isso muito bem. E aí quando eu vi ela fazendo, eu falei, puxa, eu acho que o tempo uniu, né, as nossas ideias e se ela conseguiu fazer, então eu também vou conseguir, mas eu não tenho como ligar para a Billie Eilish e falar, vem cá, como é que você fez aquilo, né? Então eu falei, eu vou descobrir, né? E aí eu descobri e eu combinei comigo mesmo que eu só faria isso uma vez, até agora eu só fiz uma vez, porque é muito bom, então dá vontade de ficar se repetindo, mas isso é sacal, né? Quando você é uma pessoa, enfim, artista e descobre um, um um procedimento legal, você fica com vontade de ficar repetindo aquilo o tempo todo, mas eu acho que, de certa forma, a Monster é uma faixa muito emblemática para mim mesmo, e eu não quero ficar repetindo isso ad infinito, né? É, mas ela é uma faixa muito simples, de qualquer forma, a ideia dela é muito simples, e, mas eu acho que ela passa muito o que a Monstera visualmente, né? Em termos de corpo e de dimensão, essa ideia monolítica, né, é um pouco como eu vejo a Monster e como ela cresceu ali nos meus espaços, né? Vocês querem comentar alguma coisa? Querem falar alguma coisa? Acho que eu já fiquei um bom tempo aqui falando, queria ouvir um pouco de vocês. Se vocês quiserem comentar alguma coisa, senão eu, eu sigo e... Eu fiquei curioso como você fez. Achei que você ia falar em algum momento, mas aí você só seguiu. Mas se for algo que for atrapalhar teu planejamento, a gente pode falar disso outra hora, sei lá. Não sei o quanto você tem preparado para hoje. Quanto que isso desviaria você do. Não, eu acho que eu posso falar, eu acho que a maior parte de pessoas aqui, tem gente que eu não conheço, né? Mas quem eu conheço, eu sei que trabalham com som, então acredito que tenham esse interesse também. Então acho que eu não vou estar sendo é, chata ao falar sobre isso. É, então, na verdade, é uma grande piada, de certa forma, porque a parte melódica, acho que vocês ouviram, né? Ali uma melodia bem distinta dentro do barulho, né? Ela é um Paul Stretch, que é uma ferramenta, é um plugin, enfim, que a gente tem no Audacity, né? Eu só uso o Audacity para usar o Paul Stretch. Ele é um Paul Stretch é, eu não me lembro exatamente mais a quantidade de Paul Stretch que eu botei, eu teria que ver ali na numeração que eu usei, mas eu não me lembro mais, eu teria que abrir a sessão para ver, de uma faixa do Duran Duran, que eu gosto muito, e de um trecho específico de uma faixa do Duran Duran. E aí eu peguei essa faixa com o Paul Stretch, o que ela se tornou, né, depois da aplicação do Paul Stretch, voltei com ela para o Reaper, que é o editor de som que eu uso, né, e aí fui trabalhando um pouco de equalização e alguns outros plugins, né, e aí quando eu estava trabalhando equalização, eu pensei, bom, então agora é a hora de começar a ver como é que eu faço esse efeito de clipar e não clipar. É, e basicamente é isso, é um post-stretch totalmente trabalhado, né? De uma faixa do Duran Duran, né? É, e o nome da faixa do Duran Duran é A Matter of Feeling, uma faixa bem conhecida, muito bonita, inclusive. É, e o curioso dessa faixa é que ela é a faixa de abertura do Monstera, mas ela e é muito curioso porque ela fala sobre a minha linguagem ali com a planta, né? Mas ela é a única faixa que não tem voz e que não tem texto, né? E, de certa forma, é ela que está mais embebida ali de discurso, né? De alguma forma, né? A Phoebe botou aí, a Matter of Feeling.
E aí tem a Meryl Feeling e não é a Meryl Feeling, né? Porque já não é mais, né? Eu tava, Monstera nasceu de um exercício. Eu tava procurando como, como saber como clipa sem clipar, né? E aí veio Monstera e aí eu comecei a entender. Eu ouvia Monstera, daí eu ia para o quintal, tomava um chá e olhava a planta e eu falava assim, mas caramba, parece que são correspondentes para mim, né? E isso foi ficando muito forte, né? Eu respondi, Orlando? Você queria saber alguma coisa mais específica? Não, eu achei que você tinha saturado de alguma forma, sei lá, com fita, o clipar sem clipar, eu achei que você tinha. Não, 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 não. Curiosamente, nessa faixa eu não usei fita. Que ela parece um pouco. Acho que, como eu sei que você usa muito fita, eu sempre acho que tem fita em tudo. Mas parece, sabe, quando você joga muito sinal pra algo que não tá esperando aquilo aí e volta. Uhum. Achava que era uma coisa de ficar indo e voltando, assim, saturando um gravador, alguma coisa. Ela tem uma compressão também bem específica ali. Eu achei que era. Eu tava ouvindo isso, engraçado. Aí já É, tava é, dando mil significados pra ele. Não, é, mas. é. É, Eu gostei muito de trabalhar muitas coisas erradas nessa faixa, mas fazendo elas darem certo. Porque eu me lembro que quando eu comecei a trabalhar com som, eu tinha muito essa baliza, assim, né, das pessoas com quem eu acho que a palavra não é baliza, mas tinha uma certa contenção das pessoas com quem eu trocava, que são pessoas com quem eu troco até hoje, que são pessoas incríveis e tudo mais. Enfim, você é uma delas. Mas tem sempre essa preocupação, né? Eu me lembro que logo, rapidamente eu notei, puxa, tem uma noção muito forte do que se deve ou não fazer, né? E muitas das vezes o que eu gostava como resultado de som eram coisas que não deviam ser feitas, né? E que eu entendia até certo ponto por que não era desejável que se fizesse, porque isso pode soar muito mal, né? Isso pode, enfim, pode ser um grande problema ali para quem está ouvindo mesmo, né? Então, eu acho que foi muito legal, assim, eu ter entendido que eu precisava fazer alguma coisa, conhecer alguma coisa e saber fazer aquilo funcionar dentro dos limites do aceitável também, né? É o impossível dentro do possível, então isso me deixou muito satisfeito, assim, né? E eu acho que eu consegui isso no Monstera, né? Nos outros dois discos, eu acho que eu tenho coisas ali que ainda saem do meu controle, que eu insisti, né? E que, enfim, eu gosto do mesmo jeito, mas é um outro momento. No Mistério, eu sinto que eu realmente dominei ali os meus meios, né, meus meios técnicos, o que eram os meus meios técnicos naquele momento, né? Alguém quer comentar mais alguma coisa? Eu sei que hoje em dia esse assunto da relação com o meio, né, da troca com essas espécies companheiras é algo que não é novo, né? Ainda bem, né? Se fala sobre isso, se produz tendo isso como horizonte, né? E eu sei que algumas pessoas aqui, inclusive, têm suas experiências com isso, né? Se alguém quiser trocar, falar um pouco sobre, é muito bem-vindo. Se não, tá tranquilo também. Se alguém tiver mais alguma pergunta, Boa noite, Gabriela. oi, Sula, tudo bem? Tudo, você? Eu queria comentar que eu achei muito interessante que é a faixa que não tem palavras humanas, né? Que você falou dentro do disco. E aí, pensando que essa conversa sua com Monstera, que se traduziu na faixa, né? Também não tem essas palavras humanas, né? São outras palavras, como você disse, né? Essa outra forma de comunicação. E aí eu fiquei pensando nisso, né? Como que nos nossos diálogos com outros seres não humanos, né, que possuem outra linguagem e outro idioma, a gente não sabe falar o idioma deles, delas, deles, e eles também não sabem se comunicar com a gente, na nossa língua do português, então a gente cria
essa língua mista, né? Esse diálogo que é formado por várias formas de comunicação, né? Não apenas as palavras, né? Como você falou, né? Quando bateu muito sol, quando bateu muita chuva, né? Essas linguagens que são feitas de outros sentidos, né? Fora o sentido apenas da escuta, assim. E eu achei muito interessante quando, agora você contando da Monstera, como que a gente sente isso também no trabalho sonoro, né? Essa massa sonora, como ela também traz outras sensações que não é só o ouvir, assim. E fiquei pensando muito nesse diálogo seu com essa Monstera, e muito interessante como que ela te afetou de forma que te mudou como pessoa, assim, mudou o seu trabalho, né? Muito lindo. Sim, obrigada, Sula. Em algum ponto ali, né, do texto que eu coloquei aqui o link para vocês e tal, que é a apresentação do disco, né, que eu falo sobre a minha relação com a planta, com as plantas, na verdade. Que a Monstera foi um começo, assim, né, mas depois vieram muitas outras e a coisa realmente tomou proporções, assim, na minha vida enormes. Mas eu falo em algum momento ali do texto que essa linguagem, engajar essa linguagem com esse outro indivíduo, né? Ela é possível, no que eu percebo, a partir do que eu percebo, por um intermédio de uma tradução, né? Talvez porque eu seja tradutora de formação, né? Minha primeira formação é em letras, né? Português e francês, e então minha primeiríssima formação ali é como tradutora. É, eu entendo que parte de uma tradução, normalmente você tem uma expectativa que uma tradução de uma língua para outra, né, ela vai esclarecer alguma coisa, né? Você vai alterar uma língua e aí o sentido vai chegar para aquele outro, né? Mas você não consegue concluir uma tradução, você não consegue efetivamente trabalhar com tradução se você não entender que há algo que se perde, principalmente algo que se perde entre um e outro, muito mais do que se cria entre um e outro, né? E eu entendia que a minha linguagem com as plantas, com a Monstera enfim, com as outras plantas, ela se dava num processo de tradução na medida que é algo que eu perdia da minha linguagem até a linguagem dela e vice-versa. E que essa perda, ela é algo que se ganha, porque ela é algo diferente, né? Eu não sei se fica muito claro o que eu estou falando, se é muito mundo das ideias demais, mas é algo que acontece ali no que se afrouxa entre as possibilidades de comunicação, e não naquilo que você estica porque você está tentando comunicar a todo custo. É algo que você perde, é algo que você deixa ir até o outro, né? Uma linguagem amorosa muitas vezes é assim também, né? Ou você vive de ruído, numa linguagem amorosa, ou você vive de um deixar a coisa acontecer sem reter demais, né? Então, essa tradução, né, que que eu acredito que é o que aconteça, né? Então, quando eu falo de engajar a linguagem, eu penso sempre a partir de uma tradução, né? Muito legal. Obrigada, Gabriela. Eu queria te perguntar outra Obrigada, Su. coisa Pode falar. mas é sobre o seu trabalho geral, assim. Eu tenho o privilégio, né, de ter o seu livro e conseguir ler ele ao longo dos dias, desde que eu o adquiri. E uma coisa que eu percebi, não só nos livros, mas como no trabalho sonoro, é a presença da repetição, assim, no seu trabalho. Repetição das palavras, ou repetição de um som. E nesse Monstera, eu senti também, me lembrou, né, dessa repetição, não não como uma palavra que se repete, mas como um som que parece esticado, como você falou, né? Sei lá. Ele dá uma sensação de que aquilo está se repetindo tantas vezes que a gente cria essa massa sonora, assim. Aí eu queria te pedir para comentar um pouco sobre essa repetição das palavras, das frases, enfim, do peso disso para você. Isso é uma baita conversa, assim, maravilhosa que você traz, assim, acho que a repetição, ela, ela, ela pode ser
ela pode ser um loop, né, que é em tese uma repetição igual e fechada, né, dentro numa ideia musical sonora. Mas existe também a possibilidade de você nunca vai ouvir o mesmo loop exatamente da mesma forma, né? É, então, talvez seja uma grande encrenca achar que um loop é uma repetição sempre perfeita, né? É, mas isso eu estou pensando em termos de som, né? Por exemplo, Monstera que a gente ouviu agora é um loop, né? É um loop sonoro, né? É, em termos de texto e de palavra, quando eu repito, eu tendo a repetir com alguma quebra, né? Então, se eu falo uma frase, eu repito aquela frase embaixo daquela que eu acabei de falar, mas ela tem a palavra cortada na metade, ou ela tem um fragmento de palavra que não é exatamente aquele que soou anteriormente. De alguma forma, é uma tentativa de. Muitas vezes, por exemplo, eu repito só a raiz da palavra, uma coisa que eu gosto muito de fazer, né? Porque é como se você tivesse. Eu não sei se fica claro quando eu falo raiz da palavra, né? É um pouco o sentido primeiro da palavra, né? É o sentido de base que faz com que. É a raiz da palavra que faz com que uma palavra seja parente de outras palavras, né? E com isso eu gosto de imaginar que, de alguma forma, eu estou multiplicando ali o sentido daquela palavra, né? Então, às vezes eu lido muito com quebra de palavra por conta disso, né? É, mas é isso, eu teria que pensar um pouco mais, assim, porque é muito vasto esse campo de repetição e de diferença em música. Eu acho que é uma é algo muito delicado de se entrar aqui e a gente conseguir sair dessa conversa, assim. Eu acho que, mas enfim, em breve a gente pode ter essa conversa, eu e você ou todo mundo aqui se encontra, né? Não sei, espero que eu tenha respondido um pouco. E aí, Respondeu sim, Gabriela, boa obrigada. noite. Imagina. Vitor, Boa noite, gente. olá, boa noite. Queria perguntar um pouco sobre o processo de captação, assim, sem querer ficar muito, muito técnico, até porque o meu conhecimento é bem limitado em relação a isso, mas entender, tipo, que tipo de procedimento é feito e se a ideia, de alguma forma, é estabelecer um procedimento anterior ao, ao resultado, assim, tipo, estabelecer um procedimento que, seja lá qual for o resultado, vai ser aquilo, pensando nessa tradução, assim, né? E dos reinos, digamos assim, no caso era o vegetal, né? Mas outros reinos, minerais ou o inorgânico, tentar traduzir o inorgânico. Enfim, pensando nisso, o que me disparou isso também, além do seu trabalho, foi um curso que eu participei muito rapidamente, assim, na verdade era um curso de 3 semanas, eu fui lá um dia, assim, né? Que era uma galera que tentava captar digamos assim, o subsolo da cidade. Isso foi em Medellín, na Colômbia. Eles tentavam fazer uma captação das águas que passavam embaixo da cidade e que foram soterradas pelo processo de urbanização e tal. Enfim, o pessoal desenvolveu um microfone próprio para poder gerar o procedimento, ou seja, o procedimento, digamos que foi anterior ao que se desejava como resultado. Não sei se isso faz tanto sentido. Enfim, essa é a questão, assim. É, então, eu entendo o que você está falando, né? E eu acho que você usou a palavra captação logo no início,
E aí eu entendo que você esteja falando, quando você pergunta sobre captação, você esteja me perguntando sobre como eu gravo do ambiente. E aí Sim, você deu esse exemplo sobre pessoas que trabalham com minerais ou com outras formas, né, é, vivas, né? Mas então, sobre o que eu estou falando aqui não é exatamente isso. Assim, tem um largo grupo de pessoas, né, que hoje em dia trabalham com esse tipo de processo, né? Pessoas que vão realmente cuidar de uma certa qualidade ou uma certa característica de gravação, né, para captarem ali o som do meio em que estão, né? Então, por exemplo, a gente tem, por exemplo, a Verônica Serrota aqui, que tem um trabalho ali com o Rio, né, do São José do Vale do Rio Preto, se não me engano, é esse o nome do lugar, às vezes eu confundo, né? Então, eu tenho, enfim, muitas pessoas que eu conheço que são artistas que têm esse cuidado de fazer gravações que a gente chama gravações de campo, né? É, e isso é uma coisa que não é o que eu estou fazendo com essa monstera, né? Essa monstera é uma espécie de a minha proposta em pensar o meu diálogo e a minha relação ali com a monstera, né? É uma exacerbação de um pensamento que é esse que eu falei da Dona Haraway, das espécies companheiras, de você se entender como sujeito e como artista num meio em que você não tá só, né? E aí eu falo do momento em que eu entendi com quem eu estava. E eu entendi que não só essa planta me cercava, como ela compunha comigo, né? De alguma forma, né? E como é que ela compõe comigo? Porque quando eu olho para o aspecto dela, né, e para o que eu vejo como algo muito, muito intenso, muito grande, eu entendo que sonoramente eu estou compondo alguma coisa que parece aquilo. E aí eu entendo, bom, é disso que eu estou falando e é com isso que eu estou compondo. Então essa planta, ela é tanto minha espécie companheira quanto esse gravador aqui que eu estou usando, que não foi o que eu usei nessa gravação, né? Porque o Orlando perguntou, mas você usou fita? Não, nessa gravação eu não usei essa espécie companheira gravador, que foi sobre a qual eu falei no encontro passado, né? Nesse, eu usei somente a minha relação ali com a planta, né? Então, isso que você me perguntou de formas de captação, assim, eu raramente trabalho com captação, né? Eu raramente vou à rua com o meu gravador, né? Normalmente eu tenho trabalhos encomendados que lidam com isso, né? Então, quando alguém me chama para fazer uma trilha, quando tem alguma coisa assim, aí normalmente eu posso fazer esse tipo de trabalho. Mas enquanto artista, à frente ali do Bealúria, que é o meu projeto solo, raramente eu faço isso. Para não dizer que eu não fiz, assim, na última faixa desse disco, do Monstera, tem uma gravação que a gente pode chamar de gravação de campo. Eu estou dentro de um museu, quando eu estava viajando, quando eu estava fora do Brasil, e aí tinha uma situação sonora muito bonita e tinha um reverb natural absurdo naquele lugar, e eu não pude me deter de pegar, eu nem estava com meu gravador de trabalho, assim, eu estava com meu gravador do celular, que eu gosto muito, inclusive, né, porque eu adoro as características dele nas gravações, né, e aí eu peguei ele e eu gravei, né? E aí é o áudio dessa minha última faixa, que chama Morte e Amor, né? É, e então, assim, é raro eu trabalhar com esse tipo de gravação, que eu entendi que é sobre isso que você está me perguntando. Quando você fala em captação, é a primeira coisa que me vem, assim, né? eu imaginei, é porque em algum momento, assim, eu imaginei que tivesse havido uma gravação direta da planta, assim, né? Eu não Uhum, sei se foi uma coisa que eu imaginei, ou se e realmente não estava na sua fala, ou se foi uma coisa que passou de alguma forma e eu fiquei pensando nisso. uhum. Imaginei esse procedimento, assim, né, de captação de É, formas orgânicas e inorgânicas, assim, né? uhum, uhum, Então, na verdade, o que eu entendi é que digamos que a tradução, ou sei lá, a tradução, né, da comunicação entre a planta e o que você identificou ou sentiu ali, né, tá mais no uhum, plano da linguagem de comunicação estabelecida ali mesmo, assim, né, e, enfim, e uhum, aí o que gerou isso, e como você conseguiu gerar isso num, num som, né? uhum.
Entendi. Acho que eu entendi mais por esse lado agora, né? Porque, assim, na verdade, eu acho que o meu processo, quando ele se encontra, né, com o reconhecimento desses seres sensíveis, né, desses outros indivíduos, né, é normal a gente pensar com essa cabeça, né, do pessoal que vai a campo e que grava a água, que grava a chuva e que grava, que é incrível, tem milhões de trabalhos incríveis, né, que passam por aí, mas a minha questão, o meu interesse, ele é muito, paradoxalmente, ele é muito artificioso. E aí é uma palavra que é muito cara para mim. Ele é muito pouco natural e muito artificioso, na medida em que o que está presente em Monstera é a ideia do que é a planta. É, é como eu consegui traduzir a minha linguagem com essa planta. É algo do mundo das ideias que eu trago para o som, né? Mas não tem nada de planta ali sendo. Eu não creio que eu quero pegar a essência de alguma coisa gravada e colocar aquilo ali na minha música, ou de alguma forma reproduzir alguma coisa. Na verdade, é bem o contrário disso, assim, né? Eu sou muito fã de processos mais artificiais e artificiosos, nesse sentido, artifício como, como algo que você manipula e cria um outro, cria possibilidades de ser, né? E uma ideia, assim, de artifício que é um pouco como algo contra o natural também, né? Eu realmente gosto muito disso, né? Massa, interessante. É quase, tipo, sem a pretensão científica, né? Não, De nenhuma, retirar ou de captar não, uma coisa ali, assim, né? Interessante. nenhuma. A gente obedece à ordem das vacinas, mas a gente subverte essa grande lei que é a ciência, né? Eu acho que isso para uma pessoa artista, eu acho que isso tem importância até certo ponto, né? Não dá para fazer disso também uma outra igreja, né? Mas, enfim, mas deixar claro aqui que eu sou completamente a favor de processos científicos e de vacinas e tudo mais, não é isso que eu estou falando, né? Mas, voltando um pouquinho no que você me perguntou, né, que você falou, quando você fala captação, eu podia entender também, levar para um lado que é muito meu, né, que é a forma como eu gravo voz, né, isso é uma coisa que é muito importante no meu trabalho, porque eu não tenho, na maior parte das vezes, eu não tenho o menor cuidado, a verdade é essa, assim, o menor cuidado com a forma com a qual eu estou gravando a voz, né? Eu tenho muito cuidado com a forma como eu leio um texto. Para mim, isso é muito importante, assim, como eu trato aquele texto, ah, e o que eu vou fazer com ele ao transformar aquele texto em som ali na palavra que está sendo gravada, né? A, a Sula falou há pouco do meu livro. Eu acho que eu tenho essa relação com as palavras porque antes de começar a trabalhar com som, né, eu sempre escrevi, eu escrevo desde muito nova, e a minha primeira relação com arte é escrevendo, né, trabalhando com texto. Acho que eu falei ali, né, do início da minha relação com escrita, de eu escrever em cima dos textos da minha avó e gravar em cima das gravações dela, né, enfim, e então, para mim, a forma como eu leio o texto e a forma como a minha voz é articulada para ler esse texto é algo muito, muito importante, né? E aí eu posso falar muito tempo disso, mas não a forma como eu capto essa voz, porque o que eu entendo é que eu posso trabalhar isso de formas infinitas depois que eu coloco essa voz ali no meu editor de som, né? Eu tenho muitas formas de fazer essa voz soar de um jeito muito interessante, né? O que não me falta hoje em dia são recursos para isso, né? Então, eu sou uma usuária fanática de gravadores de celular, por exemplo. Né? Eu falei isso há pouco e eu me lembro que no início eu tenho um bom microfone, às vezes eu utilizo ele. é, Normalmente para fazer voz ao vivo, eu utilizo ele, mas não é algo que eu uso para gravar, definitivamente não. Assim, né? São as maravilhas de não trabalhar com canções e coisas assim, né? A gente pode se dar esse
esse direito, essa folga, digamos assim. Né? Alguém, alguém mais quer comentar, falar de algum processo seu que seja de alguma forma semelhante ou, enfim. Então eu vou seguir aqui. Ai, deixa eu só fiz uma besteira aqui mais alto. É, então, nesse nesse momento assim do nosso encontro, né, o que eu queria que ficasse, o que a gente fez, né, eu acho que não foram todos vocês, não são todos vocês que estão desde o início dos encontros, mas algumas pessoas sim, né? E aí a gente fez um caminho que é bem curioso, né? Porque a gente começou ali com as partituras verbais, e na relação partitura, indicação, mapa e palavra, e aí a gente chega no meio do caminho, que é voz e texto, e a gente chega num outro lado, né, que me parece que é bem diferente, né, que é a relação que eu tenho com os equipamentos e com os indivíduos não vivos, gravador e planta, né? E eu quero dizer que é realmente esse o caminho, né? O caminho, eu digo, quando eu falo caminho, eu digo que é o caminho do que eu venho pesquisando, né? E tudo isso sai, tudo isso vem dos meus procedimentos dos meus processos, né? Como artista, né? Ah, tá, foi a Flávia que comentou. E aí, então, eu, a gente tem essa. Hoje em dia, enfim, estou prestes aí a concluir, né, a minha pesquisa de doutorado, que fala sobre tudo isso, né, ao mesmo tempo, e é exatamente isso, né, eu penso numa parte um e numa parte 2, né, que foi um pouco o que eu reproduzi aqui nos nossos encontros, né, e sendo que eu me sinto muito mais relacionada hoje em dia a essa segunda parte, né, a essa questão com com as espécies companheiras, né, e com o pensamento da Donna Haraway, né. Sobretudo nessa proposta dela, que ela não chama assim, mas que eu gosto de pensar, é um pouco anti-distopia, né, porque em algum ponto toda essa conversa, sobretudo na pandemia, né, essa conversa toda distópica me deixou muito de saco cheio, assim, né. E eu acho que, de alguma forma, o meu compromisso com as plantas veio muito disso, porque enfim, eu e todo mundo, né, a gente ouvia o tempo todo sobre muita gente morrendo massivamente, né, e eu acho que eu quis aprender, de alguma forma, eu quis descobrir um jeito de aprender a fazer as coisas não morrerem, né, e aí, obviamente, as primeiras plantas que eu peguei, eu via que elas não estavam reagindo bem, e eu não entendia o quanto de mim tinha implicado naquele processo, né? E quando eu entendi que era uma troca que obviamente tinha a ver comigo, né? Porque a partir do momento que você tira uma planta do habitat natural dela e coloca aquilo no seu quintal, dentro da sua casa, aquilo é uma responsabilidade sua, afinal, né? Eu não queria de jeito nenhum deixá-las morrerem, né? E aquilo para mim se tornou uma espécie de vício mesmo, assim, né? Eu acho que, de alguma forma, era eu tentando concatenar ali tudo que estava acontecendo, né? Então, isso tem muitos sentidos, assim, né? No sentido mais pessoal, é isso que eu acabei de dizer. No sentido, como artista, é tudo isso sobre o qual a gente vem conversando desde o início do encontro de hoje, né? É, mas eu realmente quero, e a pergunta do Vitor foi muito importante para eu perceber isso, né? Que, apesar de eu estar falando da planta, apesar de eu estar falando sobre um processo que é visceral, né? Porque é a minha relação de linguagem
um outro indivíduo que eu começo a perceber que está ali na minha frente, né? Eu definitivamente não sou alguém que tem esse viés ah, da paisagem sonora ou de alguma coisa assim, né? É, são mais os processos artificiosos disso e a questão da linguagem que me interessa mais. Eu acho que isso ficou claro. Ficou claro? É, se alguém tiver alguma questão sobre isso, fale agora. É, mas é isso, gente. Eu tinha preparado aqui um pouco mais de coisa, né? Mas eu acho que eu prefiro, na verdade, conversar com vocês sobre algo que é importante para mim, que é o que pode ficar, o que pode perdurar, assim, desses encontros, né? É claro que a conversa em si é muito prazerosa, para mim foi muito bom, assim, encontrar aqui com vocês e as trocas todas. É, mas tem algo de material também que eu acho que a gente tem que dar uns aos outros, né? E aí eu vou pedir para. Eu não estou com o link da nossa pasta aqui, mas eu queria que a gente coloque. Phoebe, você está com ele fácil aí? Com o link fácil da nossa pasta? Porque eu queria. Ah, tá ótimo. Obrigada. Todo mundo tem esse link, todo mundo consegue entrar. Então, salvem aí. Eu acho que eu não botei ainda o texto do Emanuele Cotia, nem o meu ensaio sobre o Monstera. Então, eu vou colocar aqui. E vou colocar também, eu não tenho certeza se eu tenho PDF, o que é curioso eu não saber, mas eu acho que eu não tenho certeza se eu tenho. Tá, eu acho que, mas, Fib, eu acho que não tem o texto do Cotia ainda, né? Nem esse meu. Acho que não. Eu coloquei alguns dele, Uhum, eu tinha aqui, e coloquei um que você mandou aqui no chat. tá. O seu também da O transversal. meu. Tá. Você botou o do Cotia que eu botei no link? Que eu botei como link? Sim, sim, coloquei. Ah, tá ótimo. Obrigada, valeu. É, e eu vou ver se eu coloco também isso que eu estava falando antes. O meu livro em PDF, que é esse livro de poemas que a Sula citou, que é esse aqui, ai, que é esse aqui. Eu acho que alguns de vocês têm, outros talvez não tenham, mas eu vou colocar para gente. É, enfim, em parte é uma coletânea de alguns poemas, né? Uma coletânea, eu digo porque é de momentos diferentes da minha produção, e os últimos são textos que eu usei para o Bealúria, né, para o meu projeto solo, ou para alguns outros projetos de música que eu tenho com outras pessoas, né? Então, ele é um livro que talvez possa ser interessante para vocês, se quiserem conhecer um pouco mais, enfim, do que eu ando fazendo, e, em parte também, eu acho que ele é a ressonância do que a gente conversou aqui em todos esses encontros, né? Então, acho que a gente caminha, talvez, para um fim, que não é um fim, porque tudo acaba em fins que recomeçam, como diz aquela minha peça. E eu queria saber se vocês têm mais alguma coisa para falar. Hoje vocês falaram pouco, eu queria ouvir mais de vocês. É sempre muito bom para mim. É,
Acho que as coisas só acontecem quando a gente troca, né? Então, eu queria, sobretudo, agradecer a Phoebe, que foi um encontro muito feliz. Eu conheci a Phoebe num evento da UF, a gente estava numa mesma mesa. Eu acho que eu estava, na verdade, eu acho que eu estava ali, Você estava acho numa que não. apresentação. Você estava apresentando e eu estava num. Como é que se chama isso mesmo? Quando você fica Mediação. agenciando? Mediação, isso. Nossa. Agenciando é uma coisa, uma coisa estranha. Mas, e aí eu conheci a Phoebe nesse momento e eu fiquei muito encantada com a fala dela. E aí depois a gente, enfim, né, depois veio esse convite e eu fiquei muito feliz. Eu acho lá fora enfim, uma ideia incrível, sobretudo de mostrar um pensamento que não está acontecendo em linha reta, assim, né? Um tipo de pensamento e um tipo de troca acadêmica que não está acontecendo em linha reta, né? E que conjuga saberes e noções transdisciplinares de uma forma muito forte, né? E isso é uma coisa já muito cara para mim já há bastante tempo, né? Então, eu agradeço muito a FIB, as intérpretes que estiveram aqui com a gente todos os dias e com todo mundo ao longo dos módulos. Eu sei que hoje é o último encontro, então está todo mundo muito feliz e muito emocionado aí com tudo. Espero que tenha sido interessante para vocês esse tempo comigo e que tenha, de alguma forma, feito vocês terem ideias ou terem tido vontade de fazer alguma coisa que faça sentido para vocês, como pessoas artistas ou pessoas pesquisadoras ou como pessoas indivíduos vivas no mundo. E, por favor, se alguém quiser fazer algum comentário, a gente ainda tem um bom tempinho, eu acho. Não, queria só agradecer mesmo, a Gabriela e todo o pessoal da organização, assim, realmente ter, sei lá, ter esse tipo de debate, assim, de uma forma acessível e tal, e gratuita, é muito massa. Assim, não é tão comum assim, e fico feliz que, enfim, que eu pude separar esse tempo. Hoje eu tô meio da marcha 2 que eu tô resfriado, mas ainda tô aqui, assim. A câmera não tá ligada o tempo todo, mas só agradecer mesmo a Phoebe, a Gabriela, e eu não sei quem mais tá na organização, mas fica o meu joinha pra eles aí também. Valeu, Rolando. Obrigada pela sua contribuição aí ao longo dos encontros também. Foi muito bom. Mais alguém? Acho que hoje é o pesar do último encontro, né? Valeu, Lou. Que bom que você esteve por aqui. Fiquei feliz de te ver. Saudades. Oi, boa noite. Hoje é o último dia? Hoje Flávia. Boa Cara, noite. eu só saí muito rápido, assim, porque me chamaram pra cantar um parabéns aqui, a vizinha, e eu não peguei esse detalhe de ser o último dia. Eu queria agradecer, gostei muito, informações precisas para mim nesse campo artístico, tá? Onde eu estava ainda me descobrindo aqui, e só tenho a agradecer. Valeu. Valeu, Flávia. Obrigada aí pelas contribuições e pela presença. Se você tiver gravado, parabéns, a gente pode tentar fazer alguma obra em conjunto aqui agora. Mas acho que você não deve ter gravado, né? É, valeu. Ah, tá. Isso que eu ia perguntar, Phoebe, porque a gente foi gravado, né? Ah, tá. Então, para quem quiser, vai estar no YouTube depois, né? Se alguém, enfim, quiser rever ou se alguém perdeu algum encontro. É, é isso. Quem, por acaso, isso é uma coisa que eu normalmente faço quando eu, enfim, tenho contato com outros seres humanos, nesse caso. Se alguém,
por acaso quiser me procurar, enviar seus trabalhos, trocar ideias, conversar um pouco, eu estou sempre disponível para isso. Eu acho que eu falei muito de mim como artista, como pesquisadora também, mas eu acho que eu falei pouco sobre uma função minha, um trabalho meu que é um dos meus maiores trabalhos, que eu sou curadora de um selo de música experimental chamado Música Insólita, e então eu sou antes de qualquer coisa, eu sou uma grande ouvinte de música, assim, grande na medida em que eu estou buscando sempre ouvir muita coisa. Então, se o seu trabalho é com música, ou não com música, mas de alguma forma você quiser trocar, e eu estou sempre disponível. Posso, às vezes, demorar um pouco nas respostas, mas sou uma pessoa bastante disponível para esse tipo de coisa. E procurem o Música Insólita, procurem o catálogo do selo, procurem o selo nas redes. A gente tem YouTube, a gente tem Instagram, Facebook, tem um grupo grande no Facebook. Ninguém mais usa Facebook, né? Mas para quem quiser. Esse é o Bandcamp do selo, todos os discos lançados estão ali, né? E o Instagram também é bem movimentado, assim, para quem quiser. E é isso. Eu paro por aqui, Phoebe. Não sei se você quer colocar falar mais alguma coisa no fim. No fim, que é recomeço. Fiquei um pouco sem voz. Queria agradecer super todo mundo que topou estar aqui no Lab. A gente está, eu, Cláudia e Ana, presentes desde março, todas as noites, quase uma vez por semana, assim. Queria agradecer a todo mundo. Eu sei que tem várias pessoas que participaram de vários. E é isso, gente. Muito obrigado. Obrigada, Ana. Obrigada, Cláudia. Obrigada, Gabi. E a gente se vê por aí. Espero que as trocas tenham sido frutíferas para todo mundo. E é isso. Tô meio emocionado ainda. Que bom. Ó, a gatinha apareceu. Os gatos apareceram aqui agora né? Muito bom. Phoebe, a Sula agradece. Valeu, Sula. Obrigada também por ter estado por aí. E ela pergunta sobre o canal, eu acho, o canal do YouTube. Os vídeos ainda estão. Eu ainda tô tratando os vídeos, então mais pra frente, um pouquinho em setembro, tá tudo lá. Tá bem? Beleza. Então é isso, gente. Muito obrigada. E a gente se vê em breve. Espero. Um beijo. Obrigada, boa noite. Obrigada. Tchau, Até tchau. Boa noite. Valeu, Beijos. Gabriela. Tchau, gente. Valeu. Prazer, Vitor. Até já. Satisfação. Valeu.